Hoje vamos entender como os geólogos conseguiram decifrar a imensa história da Terra, isso muito antes de existirem as ferramentas que temos hoje para datar rochas com precisão. A ideia é mergulhar nesses métodos que, no fundo, construíram a base da geologia como a conhecemos. Para conseguir entender a história da Terra, os geólogos basicamente usam duas abordagens principais para datar as rochas. São duas formas de pensar o tempo, né? A relativa e a absoluta. Elas são como as ferramentas que nos permitem ler as páginas da história do nosso planeta. Mas, afinal, qual é a diferença entre elas? Bem, a datação relativa, ela é qualitativa. O que isso quer dizer? Que ela não dá uma idade em anos, mas permite organizar os eventos geológicos numa sequência. Sabe, o que veio antes, o que veio depois. Já a datação absoluta é o contrário, é quantitativa. Aí sim, usando métodos como a datação radiométrica, ela consegue atribuir uma idade numérica, claro, com uma margem de erro para uma rocha específica. E foi com base nesses métodos que se construiu a escala de tempo geológico. Ela é dividida em éons, adeano, arqueano, proterozoico e fanerozoico. O mais incrível é notar que, apesar do fanerozoico ser o mais detalhado, os três primeiros éons, o que chamamos de pré-cambriano, representam quase 90% de toda a história da Terra. É muita coisa. São literalmente 4 bilhões de anos de história. Agora vamos focar no fanerozoico. É o éon em que nós vivemos, e é dele que temos o registro fóssil mais completo. Ele se divide em 3 grandes eras: a paleozoica, que é a era da vida antiga, a mesozoica, famosa por ser a era dos dinossauros, e a cenozoica, a era dos mamíferos. E cada uma dessas eras se subdivide em períodos, como o cambriano, o jurássico e o quaternário, que nos ajudam a detalhar ainda mais essa história da vida. Ok, então a pergunta que fica é: como é que os primeiros geólogos conseguiam organizar as rochas no tempo sem ter a datação absoluta? A resposta está num conjunto de regras, ou princípios, que eles desenvolveram. Esses princípios são a base da estratigrafia, que é basicamente o estudo das camadas de rochas. E esses princípios não apareceram do nada. Foram séculos de trabalho de figuras pioneiras como Nicholas Steno, William Smith, James Hutton e George Cuvier. Foram as observações e as ideias de todos eles, juntas, que nos deram as ferramentas para conseguir ler a história que está escrita nas rochas. Vamos começar pelo mais fundamental, que é o princípio da superposição. A ideia é simples. Numa sequência de rochas sedimentares que não foi perturbada, as camadas mais novas sempre vão estar por cima e as mais antigas na base. É bem intuitivo, não é? O que foi depositado primeiro, naturalmente, fica embaixo. Logo depois, veio o princípio da horizontalidade original. Os sedimentos, quando se depositam pela ação da gravidade, formam camadas horizontais. Esse é o padrão. Então, se encontramos camadas que estão inclinadas ou até dobradas, isso é um sinal claro de que alguma força agiu ali e deformou tudo, mas isso depois que as camadas já tinham se formado. Outro princípio-chave é o das relações de corte transversal. É bem lógico também. Qualquer feição geológica que corta outra é obrigatoriamente mais jovem. Pense numa falha, numa fratura ou numa intrusão de magma, como um dique. Se ela atravessa um monte de camadas, só pode ser mais nova que todas elas. E para fechar essa parte, temos o princípio das inclusões. Se encontramos fragmentos de uma rocha dentro de outra camada, esses fragmentos são, por obrigação, mais antigos que a rocha que os envolve. Faz todo sentido, afinal aqueles pedaços já tinham que existir antes para poderem ser incorporados na camada nova. Ok, vamos juntar tudo isso num exemplo prático. Olhando para essa seção transversal, conseguimos ordenar os eventos. Primeiro, pela superposição, vemos que as camadas A, B e C foram depositadas, nessa ordem. Depois, aparece a intrusão ígnea D. Se notarmos que ela tem fragmentos das camadas de baixo, o princípio das inclusões já nos diz que ela veio depois. Mais tarde, a camada E se depositou por cima. Agora, o dique F corta todas as camadas de A até E, ou seja, pelo princípio do corte, ele é mais jovem que tudo isso. A história continua com a deposição sequencial de G, H, I, J e K. E, por último, o evento mais recente registrado aí é a erosão no topo, que acabou removendo uma parte das camadas J e K. Então, com esses princípios bem estabelecidos, os geólogos começaram a correlacionar camadas de rochas de lugares completamente diferentes do mundo. O grande objetivo era construir uma escala de tempo geológico única, unificada, que valesse para o planeta inteiro. Isso nos leva a uma pergunta fundamental. Se não havia como saber a idade de milhões de anos, como se definiam as divisões entre períodos como o Jurássico e o Cretáceo?
Como eles sabiam exatamente onde traçar essas linhas na história? A resposta estava nos fósseis. As grandes divisões da escala de tempo geológico foram definidas originalmente por mudanças muito bruscas no registro fóssil. Os limites entre eras e períodos marcam grandes eventos de renovação da vida, principalmente as extinções em massa. É como se um capítulo da vida na Terra se encerrasse e outro completamente novo começasse. Mas, como em toda regra, há exceções. Nem todos os limites foram definidos por fósseis. O período Cretáceo, por exemplo, foi inicialmente definido pela sua litologia, ou seja, pelo tipo de rocha. Ele ficou conhecido pela presença de enormes depósitos de cré, chalk em inglês, que deu origem ao nome Cretáceo. Nesse caso, a própria rocha era o grande marcador daquele tempo. E para fazer essa correlação de camadas e fósseis em uma escala global, os geólogos desenvolveram métodos bem especializados. Vamos dar uma olhada em algumas das ferramentas mais importantes da estratigrafia. A principal delas, sem dúvida, é a bioestratigrafia. É o ramo da estratigrafia que usa os fósseis para determinar a idade relativa das rochas. E a peça-chave aqui são os famosos fósseis guia. Eles funcionam como verdadeiros marcadores de tempo muito precisos no registro geológico. Mas o que faz um fóssil ser um bom fóssil guia? Ele precisa preencher 5 critérios. Primeiro, será abundante. Segundo, fácil de identificar. Terceiro, ter tido uma distribuição geográfica bem ampla. Quarto, e este é crucial, ele tem que ter vivido por um período de tempo geológico bem curto. E por último, ter um bom potencial de preservação, como conchas e ossos. E que exemplos temos disso? Bom, alguns clássicos são as amonites, com aquelas conchas em espiral, que são perfeitas para datar o Mesozoico. Outro exemplo são certos tipos de trilobitas, marcadores fantásticos do Paleozoico. E também os fusulinídeos, um tipo de foraminífero que ajudam a definir o finalzinho dessa mesma era. Além da bioestratigrafia, que usa fósseis, existem outras ferramentas. A magnetoestratigrafia, por exemplo, usa as inversões do campo magnético da Terra, que ficam registradas nos minerais de ferro das rochas. Já a litoestratigrafia é mais direta. Ela correlaciona as camadas com base nas suas características físicas, basicamente o tipo de rocha que as compõe. Mas as camadas de rocha não contam só a passagem do tempo. Elas contam histórias bem mais complexas, sobre como eram os ambientes do passado e inclusive sobre os capítulos dessa história que foram, de certa forma, apagados. Uma dessas histórias, por exemplo, é a da variação do nível do mar. Quando o mar avança sobre o continente, temos uma transgressão. Nisso, vemos nas rochas uma sequência que vai ficando mais fina para cima, mostrando que ambientes mais profundos cobriram os mais rasos. Já a regressão é o exato oposto. O nível do mar recua e aí as rochas de ambientes rasos é que são depositadas por cima daquelas de ambientes mais profundos. E o tempo perdido? Na geologia chamamos isso de discordância. São superfícies que representam um hiato no registro, causado por erosão ou por um período sem deposição. Existem 3 tipos principais: a angular, com camadas inclinadas abaixo de camadas horizontais; a não conformidade, que separa rochas sedimentares de rochas ígneas ou metamórficas mais antigas; e a disconformidade, uma superfície de erosão entre camadas que continuam paralelas. E isso tudo nos leva a uma reflexão. Se as rochas são as páginas da história da Terra, o que essas discordâncias, esses capítulos arrancados, podem nos dizer sobre o passado? Elas representam muito mais do que apenas tempo perdido. Elas marcam períodos de uma atividade geológica intensa, como o surgimento de montanhas ou a erosão de paisagens inteiras. E esses eventos são uma parte tão importante da história quanto as páginas que permaneceram.